Atividade de matemática são os polígonos. Os polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam a não ser em suas extremidades. Esses segmentos de reta nos polígonos são chamados de lado. Assim, uma outra definição mais comum que a primeira é a seguinte: polígonos são figuras geométricas inteiramente formadas por lados. Ou seja, o que são polígonos? Figuras geométricas inteiramente formadas por lados, ou seja, eu não tenho coisas redondas, eu só tenho formado por retas, né? Em outras palavras, para que uma figura seja um polígono, ela não pode ter um lado que faça curva, pois dois de seus lados não podem se cruzar e a figura não pode ter aberturas, ou seja, tem que ser uma figura sem cortar nada e não pode ter abertura. Então, vamos pensar. Os elementos de um polígono. Os elementos da figura geométrica são figuras mais básicas que podem ser encontradas nela e recebem um nome especial devido à sua importância. Os elementos do polígono são, ou seja, o que tem que ter um polígono? Lados. Os lados são segmentos de reta que fazem parte da definição de um polígono. Então, se a gente tem aqui, ó, quais são os lados? Ó, essas retas aqui, ó. Tudo isso aqui são lados, certo? Que são vértices, ó. São os pontos de encontro entre dois lados consecutivos num polígono. Ó, isso daqui são os vértices, é onde eles se encontram. Os ângulos internos são formados em seu interior entre dois lados consecutivos, ó os ângulos, ó. Seria a abertura, a distância entre essas retas, tá? Os ângulos externos são os ângulos formados por um lado do polímero e o prolongamento ao lado. Então, por exemplo, olha aqui, ó, seria esse pedaço aqui. Se eu colocar uma reta aqui, ó, se eu fizer assim, ó, por exemplo, continuar essa reta para cá, continuar essa reta para cá. Então, esses aqui, ó, são os ângulos externos. As diagonais são os segmentos de reta que ligam dois vértices consecutivos a um polígono convexo. Então, seria esses aqui, ó. A imagem mostra cada um desses elementos. Então, a diagonal, ó, é quando eu posso cruzar aqui essas retas que teoricamente cruzam, mas elas não estão no desenho, tá? Bom, vamos lá. Como que a gente classifica eles? O polígono pode ser classificado de acordo com as suas características. O que significa isso? Uma delas é o número de lados ou de ângulos. Então, ó, triângulo, ele tem 3 lados. 1, 2, 3. Quadrado, 4. 1, 2, 3, 4. Pentágono, 1, 2, 3, 4, 5. Hexágono, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais aqui. Heptágono tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Octógono, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eneágono, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o decágono, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poliedros, vamos lá. Poli, do latim, né? Poli, muitos, que significa poli, muitos. Edro, face. Então, ele tem muitas faces. São figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares, o qual os ângulos poliédricos são todos congruentes. A gente vai explicar melhor. A união desses polígonos em forma de elementos possuem o poliedro, que são eles, vértices, arestas e faces. No entanto, nem toda figura tridimensional é um poliedro. Exemplo disso são as figuras que representam faces curvas chamadas corpos redondos. Os poliedros são os sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional, cujas fases são planas. A sua classificação baseia no número de polígonos
das bases, inclinação das arestas, entre outros. Então, ele baseia no número de bases, os polígonos das bases, a inclinação das arestas, entre outros elementos. Então, a gente já vai olhando e já vai falando para vocês. Dentro do conjunto de todos os poliedros, existem dois grupos que são muito importantes. Os prismas, que possuem duas bases congruentes e paralelas em planos distintos, e as pirâmides, que possuem apenas uma base poligonal. A imagem abaixo ilustra um prisma. Oi, faltou a imagem aqui. Acho que não foi. Desculpa. O prisma, o que ele é? Pensa em um triângulo, só que é uma caixinha em forma de triângulo. Isso é um prisma. Por quê? Porque eles têm duas bases e duas paralelas e congruentes. Então, eles têm as... Desculpa. E eles têm... Quando a gente está falando... Vamos explicar melhor. Quando a gente está falando de figuras geométricas, é o desenho que a gente faz, o quadrado, tá? Isso é uma figura geométrica. Quando eu tenho uma peça, ele não tem figuras geométricas. Por exemplo, olha isso daqui, essa agenda. Essa agenda, se a gente fosse olhar só isso daqui, ele é um retângulo, certo? Só que, olha aqui, ele tem altura. Congruentes, elas se encontram. Paralelas, elas não se encontram. Então, essas daqui são as paralelas. Essas daqui são as congruentes. Elas se encontram, essas partes. E essas partes não. Então, quando eu tô falando de... se eu fosse uma caixa, 6 lados de uma caixa é um poliedro, desculpa. A parte de cima, o desenho é um polígono. Então, quando a gente fala polígono ou figuras geométricas, é aquilo que a gente desenha. Por quê? Porque ele não tem profundidade, ele não é um objeto. Quando eu fiz o objeto, tanto que ele até muda de nome. Então, ele não é mais um polígono, ele é um poliedro. Por quê? Porque ele é tridimensional. O que é 3 dimensões? Eu tenho base, tenho altura e tenho a profundidade. Eu tenho o tamanho dele, que é diferente. Então, é que nem assim, a gente tem as formas geométricas e os sólidos geométricos. Na forma geométrica é aquilo que a gente desenha. Por exemplo, o círculo. O círculo a gente desenha. Mas na vida, existe alguma coisa em forma de círculo? Não. Existe forma de esfera. E existe também forma cilíndrica, né? Por exemplo, se a gente for olhar, essa caixinha de som é uma forma cilíndrica. Isso daqui, olhando aqui, se a gente fosse desenhar, isso é o círculo. Só que olha a profundidade dele. Então, ele vira uma forma geométrica, daí ele vira um cilindro. Então, isso é um sólido geométrico e o outro é uma forma geométrica, tá? Vocês viram que nas formas geométricas tem... olha aqui, ó. Olha o que nós temos aqui. Nós temos os vértices, que é onde eles se encontram, Aqui são os vértices. Quando a gente vai falar de os poliedros, a gente tem vértices, mas nós temos as arestas também. Então, vamos pensar. Os elementos de um poliedro. Os poliedros são formas geométricas espaciais. Desculpa. Que apresentam todas as faces planas. São consideradas espaciais por apresentarem 3 dimensões: comprimento, largura, né? Que é assim, comprimento assim, largura assim e altura, tá? Essas formas espaciais são presentes no mundo à nossa volta. Uma caixa de sabão em pó, por exemplo, é um poliedro chamado paralelepípedo. A gente tem um retângulo, quando ele está ali, ele forma um paralelepípedo. O dado, que faz parte de muitos jogos e brincadeiras, também é um poliedro, chamado de cubo. Então, nós temos o quadrado. O que nós temos? 6 quadrados formam um cubo.
Esses objetos são estudados na matemática através da geometria, que é uma parte da matemática que só estuda isso. Eles possuem características e propriedades muito importantes para a sua compreensão. Vamos conhecer os elementos de um poliedro. Imagine um dado. Cada quantidade representada no dado está em um lado desse objeto. Cada lado do objeto é chamado de face. Então, o lado de uma figura, né, de um sólido geométrico, a gente chama de face. Então, podemos dizer que o dado possui 6 faces. Arestas são as linhas resultantes do encontro de duas faces. Então, ó, voltando aqui. Essa daqui é uma face, essa é outra. Esse lado que uma se encontra com outra, a gente chama de arestas. O vértice são os pontos de encontro das arestas, ou seja, as arestas de um poliedro se encontram em um ponto, que é o pontinho, que é o vértice. Então, aqui tem os exemplos de uns poliedros, ó. O cubo, a pirâmide, ele tem uma base e tem as suas outras faces. Pirâmide de base triangular, ou seja, um triângulo formado por outros assim. Paralelepípedo, pirâmide de base quadrada. E esse daqui é o prisma, ó. Um prisma eu tenho aqui e ele forma um triângulo. Então, aqui, ó, a gente vai completar. Ó, observe cada polígono completo. O polígono, esse daqui, tem quantos lados? E como que ele é chamado, esse polígono? Depois nós temos o B. Ó, esse polígono tem quantos lados? E como ele é chamado? E aqui o C também. E depois aqui, ó, é para você nomear essas figuras geométricas. Vamos só olhar o A, colocar o nome delas. Essa aqui é a nossa atividade de matemática.